Olá, pessoas amadas por mim, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde estou sempre contando casos pra vocês, mistério, todas essas coisas. Galera, eu vou procurar não enrolar muito, porque eu quero contar uma novidade que eu acho que vocês vão gostar muito. Não sei, vocês vão me dizer aqui. Há anos atrás, acho que mais ou menos um ano, eu tinha lançado uma meta no canal. Tipo assim, quando a gente batesse a meta e tal, tantos inscritos, eu faria uma lista e vocês escolheriam um caso e eu contava. Isso aconteceu uma vez, eu contei o caso, mas eu aqui maquinando, eu pensei numa recompensa melhor, sabe? Numa meta melhor. Eu gostei, quero saber o que vocês vão achar. Então, a gente tá com 30 mil inscritos, então vou lançar a meta aqui, ó. Quando a gente tiver com 40, que é 10 mil inscritos a mais, eu vou fazer um vídeo especial pra vocês, uma lista insana, não sei, vocês vão me ajudar a escolher o nome. Onde eu vou contar pra vocês, por exemplo, 10 casos que pararam o Brasil, ou os 10 piores sequestros, os 10 piores assassinos do mundo, e assim eu vou contando, entendeu? Só que eu vou contar os casos todos de uma vez, exatamente. Então, por exemplo, os 10 casos que pararam o Brasil. E aí, pro vídeo não ficar muito longo, né, eu vou dividir na parte 1 e na parte 2. Aí na parte 1 eu lanço 5 casos, e depois eu coloco a parte 2 com mais 5 casos, né? De forma resumida, né, que eu vou contar os casos. Sei que vocês gostam muito de detalhes, eu também. Mas é pro vídeo não ter 50 horas. E aí, se vocês acharem um desses casos interessantes, eu posso trazer depois de um jeito mais detalhado, igual eu sempre faço aqui. Então, meta lançada, viu? 40 mil inscritos, eu vim aqui e faço pra vocês uma... Por enquanto vai ficar a lista insana, tá, gente? Me dê sugestões aqui de nome, de lista também, o que vocês quiserem. E me diz se gostaram da ideia, tá bom? Eu tô muito empolgado pra contar o caso de hoje pra vocês, porque é um dos meus casos favoritos, se não for o meu favorito, porque, gente, ele é cheio de reviravolta e coisa assim, de pirar, vocês vão ver. Então já falei demais, aviso entrar aí, recado dado, vamos pro caso. Michael Iver Peterson nasceu em Nashville, Tennessee, no dia 23 de outubro de 1943. Seus pais se chamavam Eugene e Eleanor Peterson. Michael se formou na Duke University com o bacharelado em Ciências Políticas. Enquanto estava lá, Michael foi presidente da fraternidade Sigma Nu e editor do jornal estudantil Diário de 1964 a 1965. Ele também frequentou aulas na Faculdade de Direito da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Mais tarde, ele começou a trabalhar no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que ficava na Alemanha Ocidental. Então ele teve que se mudar. Ele conheceu sua primeira esposa, chamada Patricia Sue. Ela era uma professora do ensino fundamental que lecionava na base aérea de Raymond, em Grafenhaus. Eles se casaram em 1968 e tiveram 2 filhos juntos, Todd e Clayton Peterson. Michael serviu na Guerra do Vietnã e recebeu uma dispensa honrosa em 1971. Depois que uma mina terrestre estourou, os estilhaços atingiram Michael Peterson, o deixando com invalidez permanente. Foi descoberto mais tarde que, na verdade, o que deixou Michael inválido foi um acidente de carro que ele sofreu na China, ao contrário do que ele falava. Depois disso, ele se tornou escritor e passou a escrever romances e colunas de jornais contando suas experiências na guerra. O seu primeiro romance foi publicado em 1983 com o título de O Dragão Imortal. Além disso, ele escreveu e coescreveu 3 livros ambientados durante a Guerra do Vietnã. Os livros incluíram mais de 100 fotos inéditas de membros e sobreviventes da divisão. Além disso, algumas das imagens vieram do próprio acervo pessoal do Michael. O seu trabalho como escritor foi o suficiente para ele acumular uma enorme fortuna. Patricia acabou fazendo amizade com uma professora que também dava aula na base aérea de Raymond. Ela se chamava Elizabeth Ratcliffe. Ela era casada com um homem chamado George Ratcliffe, um militar. Junto, eles tinham 2 filhas chamadas Margaret e Martha. O casal passou então a visitar a casa dos Peterson e as famílias se tornaram bem próximas. Em 1983, George acabou perdendo a sua vida em um acidente militar.
Em 1985, Elizabeth foi encontrada pela babá de suas filhas, caída no pé da escada de sua casa. Ela estava deitada em uma poça de sangue. Tudo indicava que ela tinha caído da escada. Quando foi encontrada, já não tinha mais vida, e a morte foi considerada acidental. A Elizabeth deixou um testamento, e nesse testamento ela passava a guarda das filhas dela para o Michael. Eles eram bem próximos, eram como se fosse ali família, ela confiava bastante nele. E também, no seu testamento, ela deixou uma herança de $35.000 para suas filhas. O Michael acabou pegando a guarda das meninas e ele criou elas como se fossem suas próprias filhas. No ano de 1987, o Michael e a Patricia acabaram se divorciando e Todd e o Clayton, que eram os filhos biológicos dele, resolveram ficar com a mãe. Foi uma separação amigável, então eles ficaram com a mãe na Alemanha, porque o Michael resolveu voltar para os Estados Unidos, para Durham, na Carolina do Norte, e ele levou suas duas filhas adotivas. Mas pouco tempo depois disso, o Todd e o Clayton também foram morar com o Michael nos Estados Unidos. Em 1997, o Michael se casou novamente, dessa vez com uma mulher chamada Kathleen Atwater, uma bem-sucedida executiva de telecomunicações da Northwell Networks. Kathleen era descrita como uma mulher forte, engenhosa, trabalhadora e divertida. Era uma mulher que se destacava em todas as ocasiões. Kathleen Nutt Atwater Peterson nasceu em 21 de fevereiro de 1953, em Greensboro, na Carolina do Norte. Ela se formou na McCaskey como aluna número 1 de sua turma, que tinha 473 alunos. Ela foi selecionada para ser publicada no Roswell Book of American High School Students, que era como se fosse um livro anual com o nome e realizações de vários alunos dos Estados Unidos. Às vezes, os alunos publicados no livro eram qualificados para várias oportunidades de bolsas de estudo. A Kathleen se destacou na Universidade Duke, onde ela foi selecionada como a primeira aluna aceita na Escola de Engenharia em 1971. Ela recebeu um bacharelado em Engenharia Civil e um mestrado em Engenharia Mecânica. Ela teve uma carreira brilhante e bem-sucedida em seu trabalho. Ela viajou para diversos países como Rússia, Ucrânia, Vietnã, Malásia, Europa, Hong Kong e Canadá. Quando Kathleen se casou com Michael, ela já tinha uma filha de outro casamento chamada Caitlin, que se tornou a quinta irmã da família mista. Eu quis falar um pouco sobre a Kathleen para vocês, porque sempre nas coisas que eu vejo, tipo documentários, até mesmo em grandes reportagens escritas, ela é pouco citada, assim, não se sabe muito sobre ela, as pessoas focam mais no Michael nesse caso. E aí eu reuni algumas informações aqui sobre ela que achei importante vocês conhecerem melhor quem era ela. A família do Michael era bem unida, eles, enfim, eram irmãos mistos, mas sempre se deram muito bem. E eles tratavam ali a Kathleen como se fosse realmente a mãe deles, não faziam diferença delas. Então agora eu vou explicar para vocês quem eram os filhos, certinho aqui para vocês não se perderem, que é uma família grande. Então tinha o pai, que era o Michael, que na época tinha 58 anos. A esposa Kathleen, de 48 anos. Os dois filhos do primeiro casamento do Michael, Clayton e Todd. As filhas adotivas do Michael, Martha e Margaret. E a filha da Kathleen, Caitlin. Como eu falei para vocês, o Michael ele tinha acumulado uma fortuna grande, né, com a sua venda de livros. E a Caitlin, ela era muito bem sucedida, então ela ganhava bem. O casal comprou uma casa enorme, muito bonita. E eles faziam ali parte ali da nata, sabe? Eles eram pessoas bem de vida. Então, no dia 9 de dezembro de 2001, por volta das 2h40 da manhã, o Michael fez uma ligação para emergência dizendo que a sua esposa tinha caído das escadas e estava desacordada. Na ligação, Michael disse: "Por favor, venham rapidamente. A minha esposa sofreu um acidente. Ela caiu da escada, mas ela ainda está respirando." Essa primeira ligação caiu e aí 15 minutos depois, mais ou menos, o Michael ligou de novo. E nessa ligação ele disse que a Kathleen já não estava mais respirando, que ela estava morrendo, para eles mandarem alguém rápido. O Michael parecia bem desesperado. A ligação realmente, quando você ouve, é desesperadora. Parece que ele está, assim, perturbado. Quando a emergência chegou lá, a quantidade de sangue assustou todo mundo, porque era muito, muito, muito sangue mesmo, gente. Na escada, no chão, na Kathleen, não parecia que ela tinha caído da escada, sabe? Foi algo assim que eles acharam de estranho logo de cara.
Outra coisa que foi bem esquisita foi que quando o Michael ligou para emergência, ele disse, né, que a Caitlyn ali ainda estava respirando, que depois ela já estava morrendo. Só que quando a emergência chegou lá, o sangue dela estava tão seco que foi até difícil recolher para análise. E o corpo dela estava muito frio, como se já fizesse algumas horas que ela estava caída por ali. Depois disso, a polícia chegou. E depois que a polícia chegou, o Todd, né, um dos filhos do Michael, chegou na casa, acompanhado de uma amiga. Ele estava voltando de uma festa. E ele foi o primeiro filho que entrou em contato com o pai. E ele disse que quando ele viu o pai dele estava chorando, desesperado, parecia fora de si. Então ele foi lá acalmar ele. Ele que deu a primeira atenção para o pai dele. Quando tudo aconteceu, no andar de baixo só estava a Caitlyn e o Michael. E a Mark e a Margaret estavam dormindo no quarto de cima e elas não ouviram nada. Então o Michael contou ali como que aconteceram as coisas, deu a sua versão da história. E ele disse que naquela noite ali eles estavam se preparando para uma noite de filmes. Ele passou na locadora e alugou o filme Os Queridinhos da América. Eles assistiram ali o filme, eles estavam comemorando porque um dos livros do Michael estava tudo dando certo para ele se tornar uma adaptação em filme por Hollywood. Então ele estava muito feliz. Um amigo dele que escreveu o livro junto com ele ligou para dar a notícia. E ele disse que falou com esse amigo, né, durante 10 minutos no telefone. Na verdade, a Caitlyn falou com ele, né, o Michael só ouviu a voz dele de fundo. E esse amigo dele confirmou realmente que ele ligou e ficou 10 minutos conversando com o casal pelo telefone. E ele disse que eles pareciam de boa, eles estavam sempre brincando um com o outro, ele conseguia ouvir as risadas. E eles se provocando ali, parecia que eles estavam muito felizes. Então, depois das 11 horas, um colega de trabalho da Caitlyn ligou para eles discutirem sobre uma apresentação que ia ocorrer no dia seguinte no trabalho deles. E aí eles fizeram ali uma chamada, ela acabou falando com ele. E o Michael disse que depois disso, ela e ele foram para a área da piscina. E eles beberam uma segunda garrafa de vinho, eles já tinham tomado uma enquanto eles assistiam o filme. E aí depois, ele disse que a Caitlyn entrou em casa primeiro, ela tinha que dormir e descansar. E ele ficou na área da piscina fumando um cigarro. E ele acredita que ela tentou subir as escadas e acabou escorregando porque ela tinha exagerado no vinho. Então ele achava ali que ela estava alcoolizada. Ela também tinha tomado um calmante, então ele acredita que misturando esses dois elementos, o remédio com o álcool, deu um efeito pior nela. E aí ele disse que depois de 45 minutos que ele estava ali na área da piscina, ele entrou e encontrou a Caitlyn caída no pé da escada. As coisas rapidamente passaram a ser vistas não como um acidente, mas sim como um homicídio. E como o Michael era o único que estava ali com a Caitlyn no momento, ele foi preso e acusado de assassinato menos de uma semana depois de ter acontecido o caso. Só que menos de um mês ele acabou sendo libertado sob fiança para aguardar o julgamento, né, em liberdade. Ele pagou essa fiança e foi solto. Os filhos do Michael não aceitaram isso numa boa, e quando eu falo filhos eu quero dizer tanto os adotivos como os biológicos, não aceitaram isso numa boa. Eles eram muito apegados com o pai. E na cabeça deles, essa história não encaixava de que ele tinha feito algum mal para a mãe. Eles diziam que o Michael e a Caitlyn se amavam muito. Eles estavam sempre demonstrando esse amor. E que eles não eram de brigar. Pelo menos não na frente deles. Eles dizem que nunca viram eles brigando um com o outro. E que o Michael também nunca tinha apresentado um comportamento violento. Eles nunca viram isso partir dele. Então, pelo menos a família parecia que acreditava no Michael, menos a irmã da Caitlyn, a Candace. Ela não acreditava nessa história e ela, desde o princípio, achava que o Michael era culpado. Então a autópsia da Caitlyn saiu e a causa da morte foi por sangramento extremo. E algumas coisas estranhas começaram a aparecer nessa autópsia da Caitlyn. Na cabeça dela foi encontrado 7 cortes profundos, como se alguém tivesse usado alguma coisa para atacar ela, né? Foi encontrado na parte de trás. Só que assim, gente, eram dilacerações muito grandes. Sabe quando você... Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Você pega uma melancia e taca no chão com muita força, só que ela não quebra em vários pedaços, mas ela abre umas rachaduras muito grandes. Então, tava parecendo com aquilo. Tem por aí na internet, eu não recomendo ninguém olhar, né? Mas se você for olhar, vá por sua vontade própria. Eu não recomendo. Então muita gente achava que tinha sido o Michael, né? Ele era o único que estava na casa no momento. E muita gente achava também que podia ser um invasor. Alguém de fora, alguém que entrou para roubar. Só que essa teoria foi rapidamente descartada pela polícia. Primeiro, porque a casa não tinha sinais de arrombamento. E segundo, não tinha pegadas de ninguém ali pelo sangue da Caitlyn, nem em lugar nenhum.
ninguém foi visto saindo da casa, então assim, era uma teoria muito fraca e isso foi descartado. Agora eu vou contar pra vocês umas coisas bem esquisitas que aconteceram depois da autópsia da Caitlyn. E vocês veem, gente, vão ver que é coisa assim de louco. É de criar milhões de teorias. Nas mãos da Caitlyn foram encontrados tufos de cabelo e foi constatado que esses tufos de cabelo eram dela mesma, como se ela estivesse se protegendo a cabeça de alguma coisa e aí como ela pegou no cabelo, acabou saindo nas mãos dela. Mas, ao mesmo tempo que isso indicava que alguém atacou ela, na cabeça dela não foi encontrada nenhuma lesão cerebral e nenhum traumatismo craniano. Ou seja, geralmente quando alguém tem sinais de ataque de outra pessoa batendo na cabeça com alguma coisa, um desses dois tem que ter, e no caso dela não tinha. Também foi constatado que a Caitlyn não demonstrou resistência nenhuma. Então, assim, se ela tivesse sido atacada, ela tinha que mostrar ali uma resistência. Mas durante tudo o que aconteceu, não tinha sinais de resistência dela. Somente as mãos, assim, na cabeça, né? Que eles teorizam que pode ter sido isso que aconteceu por causa do cabelo que foi encontrado. O Michael sempre alegou a sua inocência e ele disse que a Caitlyn bebeu demais e por isso que ela caiu da escada, ficou tonta. Só que no sangue dela foi encontrado só 0,7 de álcool. O que, gente, ela passava num teste de bafômetro de boa, porque era muito pouco o álcool que tinha no sangue dela. Então, assim, como é que ela estava embriagada? Também foi constatado que a Caitlyn não morreu na hora, então, assim, ela acordou, ela tentou gritar, e o Michael disse que não ouviu ninguém gritando. Então eles fizeram alguns testes na casa do Michael. Eles pegaram como se fosse um gravador de som bem grande e colocaram bem na ponta da escada. Essa escada, ela não era a escada principal da casa. Era uma escada que ia depois da cozinha, assim. Tinha cozinha e depois tinha como se fosse uma varanda com essa escada e ela subia para alguns quartos. E aí colocaram esse som no pé da escada com uma voz de mulher gritando, chamando por ajuda bem alto. E colocaram o Michael e os investigadores lá fora para ver se dava para ouvir. E não dava para ouvir nada, gente. Eles fizeram um teste e não dava realmente para ouvir, ele tava falando a verdade. Mas sem dúvida o que mais intrigava os investigadores era o sangue. Porque tinha muito sangue, como eu falei para vocês. E o sangue que foi encontrado na escada e nas paredes da escada, eles eram respingos que vinham de todas as direções. Então tinha sangue na parede, no pé da escada, no chão, tinha respingos de sangue muito altos, assim, pela parede, como se alguém estivesse batendo na cabeça dela e puxando, e por isso que os pingos respingavam. Beleza, fazia um pouco de sentido, mas para provar essa teoria, eles tinham que achar a arma do crime, e eles nunca acharam arma do crime nenhuma na casa. Uma coisa que eles acharam na barra da calça da Caitlyn era uma marca de tênis. É como se alguém estivesse pisando na barra da calça dela para não deixar ela levantar. Quando eles encontraram o Michael, ele estava sem sapatos, estava usando uma bermuda e uma camiseta escura. Só que dando uma olhada ali pela casa, eles acabaram encontrando os tênis que ele estava usando naquela noite. E embaixo da sola do tênis dele tinha umas manchas de sangue. E esse tênis foi levado para análise junto com as roupas dele. Então, nesse momento, os investigadores tentavam assim, descobrir de todas as formas possíveis o que tinha acontecido na casa. Até então era um enigma muito grande, tanto para eles como para a mídia, que já estava noticiando isso daí loucamente. E para as pessoas, né? A família do Michael seguia acreditando nele, principalmente os filhos. Os filhos defendiam e ficaram do lado do pai praticamente durante todo esse caso. Só que aí, alguns dias depois do Michael ser preso, uma mulher ligou para o departamento de polícia e deu informações. Ela disse que se chamava Margaret Black e que ela era irmã da Elizabeth Ratcliffe, que foi aquela mulher que eu contei para vocês no começo, uma vizinha do Michael. E ela disse que tinha informações importantes para contar para a polícia do que tinha acontecido com a irmã dela 17 anos antes e que era muito parecido e que ela precisava contar isso. Só dando um adendo para vocês, ela era tia da Margaret e da Martha. Então agora eu vou contar para vocês o que ela contou para a polícia, né? Aquele caso da Elizabeth que eu contei mais cedo. Só que eu vou falar aqui para vocês de uma forma mais detalhada, para vocês entenderem melhor como a situação depois disso ficou assim, gente, frenética. Depois que o seu marido George faleceu, Elizabeth Ratcliffe foi convencida pelos Peterson a se mudar com as suas filhas para uma casa do lado da deles. Elizabeth estava passando por um momento difícil. E agora, eles sendo vizinhos, a família Peterson podia dar um suporte melhor a Elizabeth. O Michael era uma figura masculina importante para Elizabeth,
Tanto ele como a sua família ajudavam Elizabeth em tudo que eles podiam. Eram próximos como família. Por isso, Elizabeth incluiu Michael como guardião das meninas se algo acontecesse. Ela confiava 100% nele. Em 24 de dezembro de 1985, Elizabeth e as filhas participaram de um jantar na casa dos Peterson. Depois do jantar, Michael acompanhou Elizabeth e as filhas até em casa. Era uma caminhada curta, eles só precisavam atravessar a rua. E na manhã seguinte, a babá das filhas da Elizabeth chegou na casa por volta das 7h15 da manhã. Quando a babá chegou, ela já achou estranho a cena que ela encontrou, porque a luz da casa estava ligada e a porta estava aberta. Isso não costumava acontecer. Então, quando ela chegou lá e abriu a porta, ela encontrou o corpo da Elizabeth já sem vida, caída no pé da escada e deitado numa poça de sangue, que parecia muito com o caso, da Caitlyn. Depois disso, ela foi correndo até a casa dos Peterson pedir ajuda. Então, o casal foi até lá e quando eles chegaram lá, eles encontraram, a Elizabeth. O Michael mediu o pulso dela. E é importante falar para vocês que quando ela foi encontrada, o corpo dela ainda estava quente. Então indicava que tinha sido recente, mais ali pela hora da manhã e não à noite. Quando a polícia chegou, a babá disse que o Michael tomou o controle da situação. Então foi ele que foi lá falar com a polícia, explicou algumas coisas. E aí ele disse que ela podia ter caído da escada por problemas de saúde ali que ela tinha. Ele dizia que ela sentia muitas dores de cabeça e que provavelmente ela ficou tonta quando foi subir as escadas e aí acabou caindo, e infelizmente veio a óbito. Beleza, foi feita ali uma investigação lá na casa e não encontraram sinal de entrada forçada e nem de luta corporal, então parece que realmente ele parecia um acidente. Mas para eles terem certeza que foi algo relacionado à saúde dela, eles tinham ali que fazer a autópsia. E aí realizaram a autópsia e encontraram sangue no cérebro dela, o que indicava que ela teve uma hemorragia cerebral, como um derrame, por exemplo. E aí a causa da morte foi dada como acidental. A Elizabeth era imigrante dos Estados Unidos, então o corpo dela foi levado de volta para os Estados Unidos e foi enterrado ao lado do seu marido em Houston. Como eu falei para vocês, a mídia enlouqueceu em cima dessa história. Então, assim, já estava tendo atenção esse caso e depois disso triplicou a atenção. Isso passava na TV o tempo inteiro. O Michael, ele era um rosto conhecido, ele já tinha tentado concorrer a prefeito, como eu falei, em 99, e não tinha ganhado. Ele também era escritor conhecido, tinha alguns livros dele que faziam bastante sucesso, principalmente esses da guerra. Então, assim, ele já tinha essa atenção, e depois dessa história que duas mulheres tinham sido encontradas da mesma forma, a mídia fez um circo. O promotor do caso era o James E. Harding Jr., ele ficou chocado com essa história e nem ele e nem a legista que fez a autópsia da Caitlyn acreditavam que foi um acidente. Então, para quem vê de fora, parecia que a promotoria e os investigadores tinham já a faca e o queijo na mão por conta da história, mas eles tiveram uma certa dificuldade com essa história da Elizabeth, na verdade, porque como na época foi considerado um acidente, então não tinha quase nenhuma evidência. Eles não tinham tirado foto, geralmente quando cena de homicídio, eles tiram várias fotos, e no caso dela não tinha foto, não tinha nada. E aí eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma exumação do corpo dela. Mas para isso acontecer, eles precisavam da autorização da família, ou seja, das filhas dela, da Martha e da Margaret. E elas não queriam dar a exumação de jeito nenhum para os investigadores, para a polícia, porque elas não queriam a mãe dela exumada. Só que aí, em poucos dias, elas acabaram mudando de ideia, mas elas disseram que fizeram isso só para livrar o Michael, que elas queriam que isso tivesse uma conclusão, e eles vendo ali que foi um acidente, a culpa sairia dele, as suspeitas. Então elas disseram que fizeram isso para livrar o Michael. Então, em 14 de abril de 2003, o corpo de Elizabeth foi exumado. Ela foi desenterrada no Texas e levada até Durham, na Carolina do Norte. A mesma legista chamada Deborah, que fez a autópsia na Caitlyn, faria na Elizabeth também. A autópsia foi realizada e o crânio de Elizabeth estava intacto, sem fraturas. Mas ela tinha 7 cortes profundos na parte de trás da cabeça, igual a Caitlyn Peterson. Outra coisa super sinistra que aconteceu é que as duas tinham 7 dilacerações na cabeça. 7 iguais. Pareciam assim, algumas eram até quase no mesmo lugar. Então, assim, era muito parecido, gente. Era muita coincidência. E elas também se pareciam demais, fisicamente, a semelhança. Então foi feita uma audiência para definir
se todo esse material e essa história da Elizabeth seria usado no julgamento do Michael. Só que aí, quando eles foram fazer isso, a promotoria pediu para o juiz adiar a decisão dele, que ele tinha tomado, porque eles queriam fazer uma investigação sobre o caso da Elizabeth, que nunca tinha feito. O juiz concordou e aí eles pegaram o voo para a Alemanha. Então, no início de maio de 2003, começou a seleção para o júri do julgamento do Michael Peterson. Muitos dos jurados que foram convocados, né, eles não conheciam o caso do Michael, apesar de estar muito grande. Tinha pessoas que não estavam ligadas. Uma das juradas até falou assim: eu era uma tela totalmente em branco. E eu acho que eles fizeram isso de forma proposital, né? Já que as opiniões estavam bem divididas, né, se ele era inocente ou culpado, talvez eles quisessem ali um olhar mais de fora, né? O julgamento do Michael começou em 1 de junho de 2003. A postura do Michael chamava atenção durante os intervalos da audiência. Ele estava rindo com os filhos, às vezes colocava os pés em cima das cadeiras, parecia não estar muito aflito. Mas muita gente acha que ele fazia isso só para tranquilizar os filhos, que ficavam todos sentados atrás dele durante as audiências. Para a apresentação de abertura, a promotoria mostrou fotos da cabeça raspada de Caitlyn. Foi uma cena muito forte e muitas pessoas viraram o rosto para o lado. O promotor James Harding tentou ilustrar como possivelmente Michael atacou Caitlyn. Ele pegou um cano oco de bronze que tinha 1 metro. Era um atiçador de metal. Ele fez vários movimentos repetidos com eles. Eles não tinham encontrado nada parecido com esse atiçador na cena do crime, mas sabiam que Caitlyn tinha um parecido que ganhou da sua irmã. Já na apresentação da defesa, o advogado de Michael, chamado David Rudolph, mostrou ao júri as gravações de Michael ligando para a emergência e de como ele parecia assustado e desesperado. Para ressaltar o bom comportamento do Michael, David apontou para Martha e Margaret, lembrando a todos que ele cuidou das meninas como suas filhas biológicas, tirando assim a impressão de que ele era um monstro sem coração. Com o fim dos discursos de abertura, os promotores precisavam provar a sua tese. A primeira motivação seria dinheiro. O casal tinha uma dívida de $142 mil e a Caitlyn tinha uma apólice no seguro de vida no valor de $1,5 milhão, mas isso não tinha como provar. Então, a segunda motivação seria traição. Para reforçar esse argumento, a promotoria chamou uma testemunha do passado recente de Michael, um garoto de programa chamado Brent Williamson. Brent era um soldado do exército dos Estados Unidos. Ele tinha uma vida dupla. Para fazer os programas, ele usava o nome de Soldado Super. Ele tinha um site com várias fotos exibindo o seu corpo. Poucas pessoas sabiam sobre a bissexualidade do Michael. Os seus pais e seu irmão sabiam disso, mas fora a família, pouquíssimas pessoas. Muita gente acha que nem a Caitlyn sabia disso, mesmo o Michael alegando que sim. O Brent foi questionado sobre uns e-mails que ele recebeu do Michael em abril de 2001, uns e-mails ali dele tentando marcar um encontro com ele. Eles já tinham se encontrado outras vezes. No computador do Michael foi encontrado esses e-mails também, e também várias fotos, fotos adultas, se é que vocês me entendem, de vários homens, principalmente militares, né? Ele tinha esse conteúdo no computador dele. O Brent alegou que eles dormiram junto 4 ou 7 vezes por aí. O Michael estava tentando marcar um encontro com o Brent de novo, numa data ali que o Brent estivesse na cidade e que o Michael estivesse disponível. Então eles resolveram marcar para o dia 5 de setembro de 2001. Só que esse encontro acabou nunca acontecendo porque o Brent não apareceu. Ele deixou o Michael esperando. E ele deu uma explicação dizendo assim que ele não estava afim, que tudo que ele queria fazer naquela noite não era trabalhar, era ficar de boa. O Brent conta que o Michael e ele conversaram algumas vezes sobre a Caitlyn e que o Michael sempre falou muito bem da Caitlyn, disse que ela era um ótimo esposo, que amava muito ela, falou muito bem dela. E ele disse pro Brent que ela entendia esse lado dele e que aceitava que ele saísse com o homem. O que foi muito bom para a defesa, porque mostrava que o Michael e a Caitlyn tinham uma relação boa e que ele não queria se livrar da esposa e que ele prezava pro casamento dele não acabar. Foi descoberto que o Michael traía a sua esposa do primeiro casamento, tanto com homens como com mulheres também. Mas ele disse que com a Caitlyn ele só saía com homens e porque ela estava de acordo. Porque era um lado dele que ela entendia e ela não podia suprir. Então ele disse que eles tinham um acordo que ele poderia, né, ter relações fora do casamento somente com
homens e que ele jamais trairia Caitlyn com uma mulher, que ele amava muito ela. E é o que parecia para todo mundo é que eles tinham um casamento perfeito. Sempre que perguntavam para os filhos ou para quem conhecia o casal, eles eram referência de casamento perfeito. Já a Candace, a irmã da Caitlyn, discorda totalmente disso. Ela já achava que o Michael era culpado e também discordava das suas teorias. Ela disse que a irmã dela jamais aceitaria uma situação dessa, que isso era traição da mesma forma, e que o primeiro casamento da Caitlyn acabou por traição, então ela jamais aceitaria isso. E a promotoria acreditava que tudo aconteceu justamente por causa desse lado do Michael, que a Caitlyn teria descoberto os e-mails dele com o Brent na noite que aconteceu tudo, e foi por isso que eles ali discutiram, e aí o Michael acabou tirando a vida da sua esposa. A promotoria então apresentou a prova mais importante do caso, o sangue, tinha bastante. Então eles chamaram outra testemunha, um especialista em sangue chamado Duane Diver. O Diver e a sua equipe fizeram vários testes com sangue falso. Eles até construíram uma caixa grande que parecia uma réplica da escada que a Caitlyn caiu. E aí nessa escada eles ficavam jogando coisas, eles pegavam a cabeça de um manequim com a peruca e derramavam sangue de porco nela. E aí eles batiam no chão com muita força para ver se respingava na parede do mesmo jeito, né? Eles, fizeram vários testes, jogavam o manequim direto assim do topo da escada, ele caía e aí respingava na parede e as manchas pareciam muito com o que foi encontrada, né? Como se alguém tivesse realmente atacado aqui. E aí quando eles usavam um objeto para bater no manequim, na cabeça do manequim, puxava, respingava na parede igual, bem parecido mesmo com a cena lá que a Caitlyn foi encontrada. Outra prova que eles apresentaram durante o julgamento foi a bermuda que o Michael estava usando naquela noite. Porque na bermuda dele foi encontrado alguns respingos de sangue seco. E tinha alguns respingos que eles vinham por dentro da bermuda, como se fosse de baixo para cima. Então eles acreditam que o Michael estava por cima da Caitlyn, com algum objeto batendo, né, e puxando. E aí por isso o sangue respingou pelas pernas dele. Então a promotoria tinha apresentado isso e para muitas pessoas isso daí era irrefutável, não tinha como a promotoria rebater, né, essas acusações. Só que aí o advogado de defesa do Michael fez alguns questionamentos ao Dive e ele perguntou quanto de sangue que você botou na esponja. Também usaram uma esponja, né, ali para representar a Caitlyn, porque dependendo da quantidade, não é a mesma quantidade que tinha no corpo. Enfim, ele deu uma explicação mais ou menos. E também ele questionou algum dos testes que eles fizeram. Por exemplo, eles subiam em cima de uma escada, aquelas escadas de obra, e lá do alto eles jogavam a cabeça do manequim com a peruca e sangue de porco, e ela batia no chão e respingava. Só que isso aí dava a entender como se a Caitlyn tivesse sido empurrada do topo da escada, quando na verdade eles queriam provar ali que ela tinha caído. Então eles não fizeram os testes dela batendo assim nos degraus. E o Dive não sabia responder nenhuma dessas perguntas, nenhum dos questionamentos, ele ficou assim totalmente sem resposta. A promotoria deu bastante atenção para a bermuda que o Michael estava usando naquela noite, mas a camiseta que ele estava usando, eles não falaram nada. Então, o advogado de defesa questionou eles, perguntando sobre a camiseta do Michael. E aí, o Diver respondeu que a camiseta dele era azul marinho escuro e não dava para ver olho nu, né, se tinha alguma mancha ali. E aí ele foi questionado, sim, mas você não fez um teste com luminol, né? Para você que não sabe, luminol é aquela luz escura que você passa. E dá pra ver, né, manchas, mesmo que elas já estejam velhas ou com muito tempo, ou no meio do escuro, dá pra ver com essa luz. E aí ele disse que fez sim o teste com luminol, só que não foi encontrado nenhuma mancha de sangue. O advogado de defesa pediu para ver os relatórios, né, sobre a camiseta. E aí o Diver disse que tinha entregado para a promotoria. E a promotoria não sabia onde estavam os relatórios e que isso não era verdade. Então, assim, ele tinha mentido que tinha pegado os relatórios e entregado para a promotoria. E como o Diver disse que não tinha uma gota de sangue sequer na camiseta do Michael, isso aí gerou uma dúvida nas pessoas. E ele tinha que ter analisado a camiseta e entregado os relatórios. A omissão do exame dos registros da corte gerou uma super vantagem para a defesa. O advogado de defesa tinha o direito de ver qualquer relatório feito pelo Diver antes do seu testemunho. Então isso era uma violação da apresentação de provas. Existem diversas punições aplicáveis para essa situação. Uma delas era a rejeição do depoimento da testemunha. Se o juiz fizesse isso, a tese da promotoria estava arruinada. Então o julgamento do Michael já ultrapassava um mês e o Diver
foi acusado de má conduta como a prova crucial para o caso. O Dive admitiu que analisou a camiseta do Michael e não achou manchas, mas a defesa nunca viu esse relatório. A defesa entrou com um pedido para remoção do testemunho do Diver do julgamento. No fim, o juiz considerou que tinha sido apenas um erro inofensivo e manteve o testemunho do Diver. Então teve toda essa tensão aí no julgamento, porque o Diver esqueceu de passar o relatório. Isso daí é uma falta gravíssima. Como eu falei, o advogado, a defesa, tinha que ver todos os relatórios antes dele testemunhar, e esse daí não foi passado. Mas aí o juiz achou que foi um erro banal e o julgamento continuou. A legista também foi chamada para testemunhar, e aí ela disse que a Caitlyn tinha 0,7 de álcool no sangue, que ela não estava embriagada igual o Michael sempre falava e queria que todo mundo pensasse, e que as feridas na cabeça dela eram correspondentes com alguém que foi atacada. Então ela queria dar certeza ali que a Caitlyn tinha sido sim atacada. Ela foi também questionada pelo advogado de defesa do Michael e ele queria saber se era possível alguém ser atacado na cabeça e não ter nenhuma lesão cerebral e nenhuma fratura no crânio. E ela não soube responder. Gente, essa é uma das partes assim mais... Cara, ele pegou 250 arquivos de casos de mulheres que tinham sido atacadas com golpes na cabeça e praticamente todos tinham ou uma lesão cerebral ou uma lesão no crânio. E aí a legista não soube responder. Ela também ficou sem resposta. A essa altura você já deve ter reparado que a defesa do Michael Peterson era barra pesada, gente. Eles conseguiam contestar praticamente tudo, mesmo aquilo que as pessoas achavam que era uma prova super irrefutável. O advogado de defesa dele vinha e tinha assim, cara, milhões de ideias contrárias daquilo. Era muito louco. Então no dia 22 de agosto o juiz deu uma notícia super importante. Ele disse que o caso da Elizabeth seria, sim, admitido pela promotoria no julgamento do Michael. E foi aí que a promotoria enlouqueceu. Durante o julgamento, eles sempre usavam isso contra o Michael, dizendo que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Ou seja, a situação era muito parecida para acontecer com a mesma pessoa duas vezes, né? Duas mulheres encontradas no pé da escada, com ferimentos na cabeça. Eles usavam muito isso. Uma coisa também que aconteceu durante o julgamento do Michael foi que muitas vezes a promotoria julgava ele pelo que ele era e não pelo caso em si. Ele era bissexual, isso aí foi jogado lá no tribunal com aquela testemunha. E aí muitas vezes eles atacavam ele pela sexualidade dele e não no caso em si. Eles fugiam às vezes do caso, era uma coisa assim bem maluca. Em outras palavras, era um mar de homofobia mesmo contra ele. Assim, a promotoria não acusava o Michael de ser o autor do caso da Elizabeth, que foi ele que matou ela, mas eles sempre tocavam no assunto, entendeu? Deixando assim aberto para o público pensar, sabe? Eles instigavam, mas eles nunca acusavam ele disso. O julgamento já estava na 12ª semana. Os advogados do Michael contestaram as provas da promotoria, chamando um especialista mundial em sangue, Dr. Henry. Ele era um astro da ciência forense. Foi contratado para fortalecer a versão do Michael Peterson, que tudo foi um terrível acidente. O Dr. Henry acreditava que a Caitlyn tinha caído pelo menos 2 vezes. A defesa disse que ela caiu, tentou se levantar, escorregou no sangue, caiu de novo e tentou se levantar apoiando nas coisas. Por isso que tinha muito sangue espalhado enquanto ela se debatia, ela encostava ali na parede e na escada espalhando o sangue. Eles até fizeram uma demonstração em 3D, né, de como teria acontecido a queda dela. Eles também fizeram uma demonstração, pegaram uma tela branca, colocaram sangue falso na boca e cuspiram na tela. Para eles verem que aqueles respingos que foram um pouco mais altos foi a própria Caitlyn tossindo o seu sangue. Então ela tossia e o sangue ia. E aí ele tossiu nessa tela branca para mostrar que as manchas eram iguais da parede. O promotor, o Hard, contestou isso. O especialista disse, né, que ela estava tossindo sangue, por isso que voou tão alto na parede. Só que não foi encontrado sangue no pulmão da Caitlyn, então não podia ser isso. A teoria da defesa de como Caitlyn teria morrido foi que ela tinha exagerado na comemoração com o marido e ela tinha calmante também no organismo. Quando ela entrou em casa, ela estava com sandálias escorregadias. O pé bateu no espelho do degrau e ela escorregou e caiu. Fazia sentido. Ela sangrou lá por um tempo, desacordada. Depois se levantou, tentou subir a escada de novo, mas escorregou no próprio sangue e sangrou até morrer no pé da escada. E como eu já falei, ela ficava tentando levantar, não conseguia se debatendo e sujou tudo de sangue.
O interessante de falar pra vocês é que a promotoria tinha certeza que a arma do crime tinha sido um sopro que a Candace deu pra Kathleen. Sopro é como se fosse aqueles atiçadores de lareira, é praticamente a mesma coisa. Só que a diferença é que ele é oco por dentro, pra você assoprar, né, e espalhar as brasas. E eles achavam que tinha sido isso, eles tinham quase certeza. Só que como eu falei pra vocês, eles não tinham achado até então a arma do crime. E depois de um ano, eles acharam esse sopro no porão, cheio de poeira, e ele não tinha sinais nenhum que foi usado contra alguém, não tinha sangue nele e ele estava intacto. A defesa até levou para o tribunal, né? Eu estou mostrando a imagem para vocês, para provar que não foi esse objeto e realmente não tinha sido esse objeto. É como eu falei para vocês, gente, a defesa sempre, cara, acabava com as provas da promotoria, muito fácil. Os filhos do Michael continuavam apoiando ele e é importante falar para vocês que menos a Caitlyn. No começo, ela ficou do lado do Michael, né? Ela era filha da Caitlyn. E aí depois ela acabou passando pro lado da tia dela, né, que era a Candace, que foi a única que não acreditou no Michael. E ela também, depois de alguns dias no tribunal ali, ela teve a concepção de que foi ele. Ela deu várias entrevistas, né, dizendo, contando a versão dela. E aí ela é a única dos filhos, né, adotivos dele, que não acredita. Então, no dia 10 de outubro de 2003, após 4 dias de deliberação e 3 meses de julgamento, o júri considerou Michael Peterson culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 21 de agosto de 2008, uma nova teoria sobre o caso surgiu. Um advogado e amigo de Michael deu uma entrevista coletiva durante a qual apresentava evidências que apoiam a ideia de que uma coruja selvagem pode ter atacado a Caitlyn. Havia registros de que uma espécie de coruja vivia naquela região e estava atacando pessoas. E uma das evidências recolhidas na cena do crime são pequenas penas de coruja que foram encontradas no cabelo da Caitlyn. As garras da coruja podem ter causado as lacerações na cabeça dela. E eu sei que é muito surreal essa teoria, mas o pior é que ela faz sentido. Uma das provas, como eu acabei de falar, foi penas de coruja. Eram penas microscópicas, gente, que foram encontradas no cabelo da Caitlyn. Só que isso aí nunca foi levado tanto em consideração porque ela não encaixava ali em nada, mas aí depois esse vizinho dele veio com essa teoria e faz sentido. O que não faz sentido é os machucados na cabeça dela serem feitos por gás de coruja. Mas pode ser, né, que ela tenha escorregado porque a coruja atacou ela na escada e tal. Porque como essas penas foram parar no cabelo dela, gente. Então, assim, é mais uma teoria para deixar a gente pensando muito. Em 14 de dezembro de 2011, o Michael recebeu um novo julgamento depois que uma das principais testemunhas da acusação foi considerada suspeita por ter mentido no tribunal, né? No caso, o Diver por ele ter mentido dizendo que passou os relatórios para a promotoria. Com base nisso, o Michael foi liberto da prisão depois de cumprir 8 anos de sua pena. Ele foi liberto sob fiança de $300.000, colocado em prisão domiciliar com a tornozeleira sempre o monitorando. Em 24 de fevereiro de 2017, o Michael entrou com um apelo de Alford, que é uma confissão de culpa, porque existem evidências suficientes para condená-lo, mas o réu se afirma inocente. Então essa condição permite que o réu mantenha sua inocência, embora reconheça que existem provas para condená-lo. Como resultado do apelo, tornou-se um homem oficialmente livre. Michael voltou para Durham, onde vive tranquilamente em um apartamento de 2 quartos, agora com 79 anos. Ele escreveu 2 livros sobre o seu julgamento, com os lucros totalmente destinados à caridade, já que ele não pode lucrar com nada sobre o caso. Ele também vendeu a casa que ele morava com a Caitlyn. Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre como estão os filhos do Michael. O filho do Michael, Todd Peterson, atualmente vive em Chapel Hill. Ele administra sua empresa de gerenciamento de ativos. O Clayton Peterson cumpriu 4 anos de prisão por uma tentativa de bombardeio na Duke University, anos antes da morte da Caitlyn. Atualmente ele vive em Baltimore, Maryland, onde trabalha como engenheiro. Ele é casado com a sua esposa chamada Beck e tem 2 filhos. A Margaret Redflick vive atualmente na Califórnia e trabalha como atriz, diretora, assistente e gerente de produção. Já a sua irmã Martha mora no Colorado e trabalha como psicoterapeuta. A filha biológica de Caitlyn, se afastou dos seus irmãos adotivos. Ela atualmente vive com o marido e os filhos gêmeos na Virgínia. A primeira esposa do Michael,
Patricia tinha uma relação amigável com o Michael e não acreditava que ele era culpado. Tanto que depois que o Michael foi liberto, ela o levou para morar em sua casa até o ano de 2021, quando ela veio falecer por um ataque cardíaco. O caso do Michael atraiu o interesse de várias pessoas. Uma delas era o cineasta francês chamado Jean Xavier, que detalhou os problemas pessoais e legais do Michael em um documentário chamado A Escada, com 8 episódios de 45 minutos, com mais de 600 horas de filmagens, e foi lançado pela Marra Produções em 2004. Os cineastas começaram esse projeto poucas semanas depois da morte da Caitlyn. Em 2013 foram lançados mais 2 novos episódios, e em junho de 2018 o documentário foi lançado pela Netflix com mais 3 episódios. Michael contratou o cinegrafista com o intuito de mudar a opinião pública. Em 2022 foi lançado a série A Escada pela HBO Max, recontando os eventos do crime real. Gente, sobre esse documentário, ele começou a ser gravado no início do caso e foi praticamente até o novo julgamento do Michael, até 2017. Então, assim, gente, é muito tempo gravando praticamente todo dia ali, acompanhando a vida do Michael. Então, é muita coisa, é muito grande. Eu assisti um pouco desse documentário, né, pra montar esse roteiro, mas eu não consegui assistir tudo porque é muita coisa. Tem essa série na HBO Max chamada A Escada, é muito top. Eu não terminei de assistir, mas ela tá simplesmente incrível, igual, os personagens são iguais. E esse é um dos meus casos favoritos, gente, porque ele é muito louco, ele é muito cheio de controvérsia. Tem essa teoria da coruja também. A defesa do Michael é muito, cara, capacitada, pra não dizer outra coisa. E assim, é um caso que não tem como explicar nada. Eu fico assim, eu não gosto de comentar muitos casos, mas esse eu tenho que comentar, gente. Eu fico pensando aqui, nesse caso, eu fico pra ficar louco. Tipo assim, como assim, mano? Não foi encontrada nenhuma fratura na cabeça dela. Como é que aquelas penas foram parar na cabeça dela? E se foi o Michael, por que que tinha tanto sangue? Por que que tinha sangue na bermuda dele, mas não tinha sangue na camisa? Tipo assim, cara, é um caso assim, é um daqueles casos que eu tive que pegar e parar. Chegou um momento que eu falei, já chega. Porque é um caso que sempre vai aparecendo mais coisa. Ele é infinito. Principalmente por causa do documentário, gente. Porque é muita informação. Então, assim, tem uma hora que eu parei e falei, não, Caio, já chega. Porque senão eu não vou acabar nunca. Esse vídeo era pra ter saído bem antes. E não saiu porque eu nunca terminava de montar esse roteiro. Porque esse caso, ele é infinito. Então, assim, eu vou deixar alguns links pra vocês aqui na descrição. De documentário, de vídeo. Eu trouxe aqui o que eu achei essencial, mas tem muitas outras coisas que ficaram de fora, alguns detalhes, que se você é curioso que nem eu, vale a pena pesquisar para você entender melhor. Esse que é um dos maiores casos dos Estados Unidos e um dos meus favoritos, como eu já falei. Mas enfim, né, eu queria contar esse caso. Se eu fosse contar, eu tinha que trazer, assim, bem detalhado para vocês entenderem bem, porque é um caso muito grande, muito confuso. E eu espero que vocês tenham entendido com o meu vídeo, né, pelo menos a massa do vídeo. E é isso, se for o caso, me conta aqui o que vocês acharam do caso. Não esquece da nossa meta, falou? E é isso, gente. Acho que eu já falei demais, acho que esse vídeo tá comprido demais. E é isso, meu povo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.